Olá, tucanos! Pronto para mais uma de nossas incríveis viagens por mais uma cidade no mapa da expedição Joias da Eternidade? Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Eduarda e sou sua guia nessa expedição especial. Hoje, nossa parada é nas escavações das ruínas de uma cidade chamada Castelo Velho. Isso mesmo. Ela foi uma das primeiras e mais antigas sedes do cristianismo. Estamos falando de Laodiceia. E é lá que nós encontraremos a Pedra da Longevidade, ou seja, a pedra que prolonga a vida. Originalmente chamada de Dióspole ou Roa, passou a ter o nome de Laodiceia como forma de uma homenagem a Laodice, que foi uma mulher socialmente importante, pois ela foi a esposa de Antíoco II Teos, o responsável por reconstruir a cidade. Foi uma das cidades mais importantes da Ásia Menor e foi a capital da província romana tardia da Frígia Pacaciana. Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia, conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, e por seus serviços bancários e por produtos feitos do pó frígio misturado com um óleo especial. Era uma pomada, um remedinho que se passava tanto nos olhos quanto nos ouvidos. Os aquedutos que forneciam água mineral eram de fontes termais situadas a quase 10 quilômetros ao sul da cidade de Laodiceia. As águas que chegavam até Laodiceia, elas chegavam em temperatura morna. O seu sabor, devido ao alto teor de minerais, era um tanto quanto nauseante, dava vontade de vomitar. Mas muitos viajavam até lá apenas para se beneficiar dos banhos mornos, que se diziam medicinalmente bons para curar feridas tanto de dentro quanto de fora do corpo e também prolongar a vida daquelas pessoas. Nós passaremos a vida inteira treinando tanto o nosso corpo como a nossa mente para manter-se saudáveis e assim a gente conseguir viver mais e melhor. Mas quer saber o segredo para se viver muito mais tempo? Pegue o seu mapa, arrume sua mochila e vem conosco que nós vamos desvendar. Logo que o Éden foi criado e o ser humano colocado como mordomo deste lugar, para cuidar, preservar e manter, Deus ele também indicou ao humano um cardápio específico, uma dieta. Não para emagrecer, mas sim um estilo de vida, um estilo de comida saudável que seria estritamente vegetariano. Esse tipo de alimentação, ele supria todas as necessidades do homem e mais. Ali estavam distribuídos folhas, frutos, sementes, infrutescências e inflorescências, raízes e tubérculos que poderiam proporcionar ao primeiro casal perfeita saúde. No mundo recém-criado, morte não existia, então nenhum tipo de alimento carne, nenhuma proteína derivada da carne de qualquer bichinho era utilizada como alimento. Então o vegetarianismo ele foi indicado e criado por Deus. Por isso, ainda hoje é a melhor receita, mais saudável para que se tenha fonte rica de alimento. Mas não pense que Deus também não pensou nos seus filhos que escolheriam, após a queda do homem, os alimentos à base de carne ou à base de proteína animal. Ele também nos indicou e deixou escrito pra gente o que comer e o que não comer. Lá em Levíticos 11, você vai encontrar um capítulo inteiro da Bíblia que é dedicado para essa orientação, para este assunto específico, a alimentação. Levíticos 11, ele pode ser dividido em 6 principais seções, onde cada seção ela vai se iniciar com estes, porém, esse sim, esta seria, para que deixe bem claro para quem está lendo o que pode e o que não pode ser utilizado como alimento. Seguindo esta linha, os animais eles são agrupados de acordo com a ordem em que habitam. Dessa forma, eles são mencionados assim: primeiro os animais ou criaturas que habitam sobre a terra, depois os que habitam nas águas e finalmente as criaturas do ar, aquelas que voam.
A distinção entre animais limpos e animais impuros é feita de maneira bem simples. Os animais limpos têm unhas fendidas e ruminam. Os peixes limpos possuem barbatana e escamas. E os pássaros e aves limpos são todos aqueles que não são caracterizados como aves de rapina. No caso dos insetos, a gente também tem uma descrição para eles. São os que possuem pernas para saltar, os que podem ser comidos. Levítico 11 tem um caráter totalmente didático e uma maneira simples e bem estruturada para facilitar o israelita, o judeu, de entender e aprender o conteúdo ali. Nesse processo, foi útil demais seguir o princípio de distinção entre animais limpos e animais impuros, como a menção de exemplos específicos que ilustram o princípio que foi exposto. Por exemplo, unhas fendidas e ruminam o boi. Quem não tem, o porco. A gente come o boi, mas não come o porco. Por isso que a classificação dos animais limpos e impuros não tem como a gente poderia chamar aquele teor científico cuja compreensão esteja tão limitada ao especialista, aquele que conhece sobre aquele animal. Os critérios a serem utilizados para poder identificar um animal limpo ou um animal impuro são do tipo pragmático, determinados basicamente, na verdade exclusiva, por aquilo que qualquer pessoa poderia observar e poderia identificar. Entenderam? Por exemplo, como um animal que rumina e um animal que tem unhas fendidas, como a gente falou há pouco. A lei que foi estabelecida, ela foi estabelecida de acordo com o nível de conhecimento do israelita comum. Deus, então, ele estava instruindo o seu povo de forma geral e não apenas um pedaço do povo que tivesse aquele tipo de conhecimento ou pudesse ter acesso àquele conhecimento. Todo mundo, então, saberia o que estava sendo falado. A preocupação de Deus com os nossos hábitos alimentares segue o fio do pensamento de que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo e ele deseja habitar dentro de nós, e principalmente porque o preço que foi pago pela nossa salvação foi extremamente caro e dessa forma nós pertencemos não a nós mesmos, mas a Ele, já que foi Ele que nos comprou através do seu sacrifício de amor. É muito importante que lembremos da orientação que a Bíblia nos faz quanto às nossas próprias ações. A Bíblia diz que quer a gente vá se alimentar, quer a gente vá beber ou fazer qualquer coisa, devemos primeiro fazer para a glória de Deus. Isso significa que tudo o que fazemos deve ser para glorificar e honrar o nome do nosso Salvador. Quando cultivamos uma boa saúde, nós desenvolvemos uma mente muito mais lúcida, que nos torna ainda mais aptos para ouvir e compreender os conselhos de Deus. Talvez por falta de conhecimento, você já deva ter feito algumas das coisinhas ou feito uso de algum alimento que a Bíblia condena, mas saiba que Deus perdoa, porque Ele sabe que você não tinha esse conhecimento antes. Mas agora que você aprendeu, é necessário que você procure obedecer e mudar os erros, conforme a Bíblia ela vem nos orientando. Nem tudo aquilo que é gostoso faz bem para a nossa saúde. Se, por exemplo, você seguir a Bíblia e comer o alimento que Deus ele criou e nos indicou, certamente você terá mais saúde e também viverá um pouco mais, muito mais tempo. Mas calma, não entrem em pânico, a mudança do hábito alimentar pode ser progressiva. Todo dia você pode e deve escolher algo mais saudável para incrementar e acrescentar no seu cardápio até que aquilo que não é tão bom desapareça e não faça mais parte do seu cardápio diário. As nossas mudanças elas acontecem de acordo com o estreitamento do nosso relacionamento com o Pai, com Deus. Então, prontos para ficar mais íntimos do nosso Salvador e desvendar ainda mais os mistérios encontrados na Bíblia? Então, faça hoje uma escolha mais saudável. Coma uma maçã, tome suco de laranja, beba bastante água, hein? Maranata!